Olá, meus queridos, continuando o estudo da semana, lição número 6, a partir de domingo, dia 1 de agosto, vamos falar então sobre os atritos em família e a disfunção no lar. Como certas coisas que nós podemos trazer para dentro de casa, os certos costumes e hábitos podem assim se tornar uma disfunção dentro do lar e trazer um atrito para toda a família. Foi o que aconteceu com a família de José, porque o que aconteceu desde o início trouxe uma disfunção muito grande para todos eles. Tá? Quando nós não tomamos cuidado com aquilo que nós levamos para dentro de casa, isso pode criar um atrito em família. Mesmo que seja uma coisa simples, inocente, pode criar um problema. Eu me lembro de um irmão da igreja que foram no interior e trouxeram uma menina para cuidar. E a moça tinha seus 17 anos, mas era uma moça bonita. E foi crescendo, 4 anos depois estava com 21 anos. Era um mulherão. O que aconteceu? O marido da nossa irmã se apaixonou pela menina e os dois fugiram. E a irmã ficou então, assim, no desespero. Nunca quero dizer que eu iria fazer isso, trazer essa menina para acabar com a minha casa. Disfunção no lar. Sadie era uma cobra jiboia de 30 centímetros com apenas um mês de vida. Foi trazida para uma casa americana com um bichinho de estimação. 2 anos depois ela estava com 4 metros e pesava 120 quilos. Aquele mundo de cobra deslizando pelo meio da casa. Os visitantes tinham até medo e era preciso prendê-la no quintal, mas era difícil, porque era muito pesada. E essa cobra vivia dentro dessa casa, com assim, 2 crianças e um deles já era adolescente. Quando o adolescente Eric estava no sofá um sábado à tarde, aquela cobra deslizou pela cozinha, veio até a sala, subiu no sofá, já estava acostumado a fazer isso. O Eric alisou a cabeça dela e ela então se enfiou por baixo dele, foi enrolando o corpo dele. Ele estava jogando videogame, não percebeu, quando de repente sentiu os anéis do corpo apertando e ele percebeu que a cobra estava descontrolada. Gritou muito pelos pais, os pais vieram, o pai e a mãe, mas não conseguiram tirar a cobra assim do corpo de Eric e ela apertou os anéis e esmagou os ossos do menino. Foi uma tragédia para a família. Aquilo que parecia ser uma coisa tão simples se tornou uma grande tragédia. Por isso devemos ter cuidado com aquilo que nós trazemos para dentro de casa. Foi o que Abraão e Sara não tiveram cuidado. Eles trouxeram uma situação inadequada. Depois que Sara percebeu, 10 anos depois da promessa dada a Abraão, que não nascia nenhum filho dela, ela pensou, deve ter alguma coisa errada. Então ela propôs a Abraão que ele tivesse uma relação com Agar, sua serva, e gerasse um filho. Nela seria filho deles. Então Abraão achou boa ideia. E quando a barriga de Agar começou a crescer, os ciúmes de Sara começou a crescer também, porque Abraão só tinha olhos agora para Agar. Quando o filho nasceu, o problema piorou. Sara engravidou também, teve Isaac. E quando os meninos começaram a ter idade de brincar, Sara percebeu que Ismael, instigado pela mãe, fazia o menino Isaac sofrer, de maneira que se tornou uma situação inadequada dentro da família. E Sara então propôs a Abraão que mandasse Agar com seu filho embora. Abraão sentiu muito isso no coração, mas para evitar mais atrito em família, ele despediu Agar com seu filho. Não foi fácil para ele. Isso trouxe também consequência para a personalidade de Isaac. E quando seus filhos gêmeos nasceram, ele começou a gostar mais de Esaú. Tinha mais simpatia pelo filho mais velho. E Rebeca teve simpatia por Jacó, o filho mais novo, a tal ponto que planejou o roubo da bênção da primogenitura, que seria de direito de Esaú. Ela planejou com Jacó, e disfarçou Jacó, e Isaac, já cego, não reconheceu e deu a bênção para Jacó. Isso causou uma divisão na família, a ponto dos 2 irmãos se odiarem assim, de forma assim tremenda, onde a fuga de Jacó foi a melhor solução. E nunca mais Jacó viu a mãe viva, a partir desse momento. Essa situação criou em Jacó também uma personalidade assim terrível. Ele se tornou enganador, porque a mãe o ajudou nessa tarefa e ele foi enganado também. E depois teve filhos e filhas, casou-se com 2 mulheres, Raquel e Lia. Ele amava mais Raquel, foi a primeira paixão da vida dele. E isso trouxe para os filhos também um certo ciúmes, porque Raquel teve um filho chamado José e Jacó gostava mais de José, era o preferido dele. Mas ele tinha filha também. Uma das filhas de Jacó era Diná. Diná saiu um dia para passear
e um rapaz chamado Siquém, que era daquela região, se apaixonou por Diná e tentou namorar, ela não quis, mas ele pegou ela à força, levou para a tenda dele e acabou violentando Diná. Ela voltou para casa chorando, contou para o pai. Eles depois foram lá conversar com Jacó. Ficou muito irado. Os irmãos de Diná estavam cuidando do gado e Jacó não contou para eles até que eles voltassem. Quando eles voltaram, livro de Êxodo 34, verso 7 diz assim: vieram os filhos de Jacó do campo e Jacó se calou até que todos chegassem. Então contou-lhes o que havia acontecido e eles se iraram muito com o que havia acontecido e disseram: Siquém nunca poderia ter feito essa desgraça em Israel. Depois veio Siquém conversar com Jacó e pedir Diná em casamento. E disseram os filhos de Jacó: não podemos dar nossa irmã a você, um homem que não é circuncidado. Mas se você se circuncidar e toda a sua casa e toda a sua cidade, nós daremos a nossa irmã a você. Eles tinham um plano e circuncidou-se todos os homens daquela cidade de Siquém, da cidade onde morava Siquém. E quando estavam no terceiro dia da inflamação da circuncisão, Simeão e Levi, verso 25, entraram na cidade e mataram a todos ao fio da espada. E mataram também Siquém e seu pai. Depois vieram os irmãos de Simeão e Levi e despojaram, saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. E vieram a Jacó, discutiram com Jacó, e Jacó não gostou do que fizeram. Então eles disseram a Jacó: devia esse príncipe tratar nossa irmã como se fosse uma prostituta? De forma alguma. Assim vingaram a irmã que foi deflorada por Siquém. Então, para a pergunta, o que aconteceu e como isso afetou a personalidade de José? A resposta é: o incidente causou um impacto negativo na família, a ponto de Jacó discordar dos filhos e José ter ficado muito chocado com tudo que ele viu. A família de Jacó teve vários problemas. A disputa de Raquel e Lia pelo amor de Jacó criou nos filhos muitas atitudes negativas. Simeão e Levi se tornaram cruéis. Rúben não respeitava a autoridade do pai, a ponto de pegar uma serva de Lia, que era Bila, e ter relações com ela. Judá não respeitava as regras assim familiares, patriarcais, e acabou enganando, ou seja, a sua nora, e sua nora o enganou, engravidando-se, fingindo de prostituta e tendo um filho do próprio sogro. Por isso que essa família teve tanta disfunção. Jacó tinha José como favorito, despertando o ciúme dos filhos e tornando a família disfuncional. Agora a pergunta é: como uma família assim pôde gerar tantos patriarcas que foram parar na galeria da fé de Hebreus 11? A resposta está em Hebreus 11, 17 e 21, ele diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, e considerou que Deus era poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou todos os filhos de José e descansou na ponta do seu bordão. Para a pergunta: como uma família tão disfuncional pôde ter tantos patriarcas? A resposta: esses homens, eles trabalharam com Deus, tiveram fé em Deus e foram abençoados. Apesar da família que tiveram, no meio dos problemas familiares, Deus estava presente. Temos duas forças lutando contra a família hoje, ou seja, uma contra a família e outra a favor. Deus luta a favor da família e o diabo luta contra a família. Nós temos que escolher Deus para estar dentro da nossa família. Aqueles que fazem isso têm uma família abençoada apesar dos problemas. Susana Wesley teve 12 filhos, mas ela dedicava tempo aos seus filhos todos os dias. Ela ficava pelo menos 2 horas por dia cuidando dos filhos, ensinando, lendo a Bíblia, orando com eles. E o resultado foi que ela teve pelo menos 5 grandes pastores que levaram milhares de almas aos pés de Cristo. Uma família onde Deus estava presente. Vamos pedir que Deus esteja ao nosso lado. Ellen White, em Meditações Matinais, na página 273 do ano de 1959, escreveu o seguinte: todos podem ver que existe na família uma influência boa em atividade quando Deus está presente. Deus abençoe sua família neste domingo e que possamos assim trazer coisas boas para dentro da família. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela nossa família. Põe teu poder, Senhor, cuidando de todos na família. Cria, Senhor, um equilíbrio entre todos, para que haja uma bênção e possamos descansar. Que o Senhor seja honrado na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha então um domingo abençoado. Amém.